Palavra de Deus sabe quando você acorda num dia comum, pega o celular e, antes mesmo de dizer obrigado, Deus, por mais um dia, já está lá, deslizando o dedo pela tela, vendo a vida dos outros. Aquele amigo que viajou, o casal que parece perfeito, o colega que conseguiu o emprego que você queria, a pessoa que parece sempre estar um passo à frente. E sem perceber, você sente algo apertar dentro do peito. Não é raiva, mas também não é alegria. É uma mistura de por que não eu? Com o que tem de errado comigo. É sutil, mas é ali que a comparação começa. Ela não chega gritando, ela chega com uma pergunta, e perguntas têm poder, porque é através delas que o inimigo começa a mexer na nossa identidade. Você já se pegou pensando que está atrasado demais? Ou que, mesmo orando, se esforçando, as coisas parecem andar mais devagar para você do que para todo mundo? Faz sentido para você isso? É como se você olhasse para a sua vida e dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano, mas por que o plano dos outros parece tão melhor que o meu? A comparação é traiçoeira. Ela tem cara de inspiração, mas gosto de prisão. Porque quando você se compara, o foco sai do que Deus está construindo em você e entra no que Deus está fazendo no outro. E aí, em vez de você se alegrar pelo que o outro vive, você começa a se cobrar pelo que ainda não viveu. E o problema disso é que aos poucos a comparação te distancia do seu próprio valor. Sabe o que é curioso? A comparação não é um problema moderno. Ela nasceu lá atrás, no Éden, quando a serpente olhou para Eva e disse: Você pode ser como Deus. Ali começou o primeiro ato de comparação da história. Porque antes da queda, o ser humano já era imagem e semelhança de Deus. Mas a comparação fez Eva duvidar daquilo que ela já era. E é exatamente isso que a comparação faz até hoje. Ela faz você se esquecer de quem é, para tentar ser alguém que nunca precisou ser. Porque o que vem agora é forte. A comparação não é só uma questão de autoestima menos, é uma questão de identidade espiritual. Porque quando você olha para o outro e se sente menor, você está dizendo para Deus: talvez o que o Senhor fez em mim não seja suficiente. E é aí que a insegurança nasce. O inimigo sabe que não pode roubar o propósito que Deus tem para você. Então ele tenta roubar a sua percepção sobre ele. E ele faz isso colocando espelhos falsos na sua frente. Espelhos de redes sociais do Conquistas, de números, de status, de aparência. E quanto mais você olha para esses espelhos, mais você se distancia da verdade sobre quem você é. Sabe aquele momento em que você sente que precisa provar alguma coisa? Mostrar que você também consegue? Que você também é alguém? Isso é o sintoma de uma alma que se esqueceu da sua origem. Porque quem sabe quem é não precisa competir para existir. Mas calma, não é para se culpar não. Porque todos nós já caímos nessa armadilha em algum momento. Inclusive eu. Quantas vezes eu olhei para outros e pensei: Deus, por que parece que a vida deles anda e a minha não? E sabe o que o Espírito Santo me respondeu uma vez? Com uma paz que me desmontou. Ele disse: Filho, você está olhando para a estrada errada. Eu não te chamei para correr na pista dos outros. E é isso que eu quero te lembrar hoje. Deus não te colocou nessa terra para ser cópia. Ele te criou para ser testemunho. E testemunho não se compara menos se vive. Então, se hoje você sente que perdeu um pouco da sua alegria, da sua paz e até da sua confiança, talvez não seja porque Deus te esqueceu, mas porque você tem olhado demais para o lado. E é sobre isso que a gente vai conversar profundamente aqui, porque existe uma cura para essa ferida silenciosa chamada comparação. E ela começa quando a gente volta a olhar para o Criador e não para o vizinho. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o que acontece dentro da alma quando a comparação se instala menos e por que ela tem o poder de roubar até a sua energia emocional. Mas antes disso, se esse início fez sentido para você, deixa um amém aqui nos comentários. Não porque isso ajuda o algoritmo, mas porque talvez seja a forma de você dizer: Deus, eu quero me libertar disso. A comparação nunca nasce de um coração cheio. Ela nasce do vazio, do buraco que a gente tenta preencher olhando para o lado, buscando no outro o que a gente sente que falta em nós. E é curioso, porque na maioria das vezes ela começa ainda lá atrás, menos na infância. Quando você ouvia: olha o filho do vizinho como é estudioso, aprende com o seu irmão, você precisa ser mais como fulano. Essas frases inocentes foram plantando sementes, e sem perceber, você começou a medir o seu valor pelo desempenho dos outros. Aí cresceu, entrou na vida adulta, e o padrão só mudou de roupa. Agora, por que o outro conseguiu o carro e eu não? Por que o casamento dele deu certo e o meu não? Por que Deus parece responder a oração dele mais rápido do que a minha? Faz sentido para você isso? A comparação é um ciclo invisível, mas extremamente tóxico. E o mais cruel é que ela tem uma aparência aceitável. Ela se disfarça de motivação. Você diz: eu estou só me inspirando, mas por dentro não é inspiração, é cobrança, é inveja, é sentimento de inadequação. E o pior, toda vez que você se compara, o seu cérebro libera dopamina, o mesmo hormônio do prazer. Sim, por alguns segundos,
Você sente uma falsa sensação de pertencimento ou recompensa. Mas logo depois vem a queda, culpa, ansiedade e aquela frase silenciosa: eu nunca vou ser suficiente. É assim que o inimigo trabalha. Ele oferece um prazer rápido para gerar uma prisão longa. Ele te prende pelo olhar, pela mente, pelo feed. E de tanto olhar para a vida dos outros, você esquece de olhar para sua missão. Fica comigo, porque isso é profundo. A comparação é, na verdade, uma distorção da identidade. É quando a alma perde a referência do Criador e passa a se definir pelo que vê, não pelo que crê. E quando você se mede pelo padrão do outro, você se desconecta daquilo que te torna único. Gálatas 6,4 diz: prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo, e não em outro. Olha que poderoso isso. Deus está dizendo: olha para a tua obra, não para a obra do outro, porque quando você vive olhando para a comparação, o seu contentamento depende da performance alheia. Mas quando você olha para a sua caminhada com Deus, você encontra propósito até nas pausas. Sabe o que a psicologia chama disso? Comparison Trap. A armadilha da comparação. Ela é um ciclo viciante. Volca-se compara, give-se sente inferior, give-se tenta compensar, give-se frustra, give-se compara de novo. E quanto mais você tenta provar algo, mais distante fica de quem realmente é. Mas calma, não é fraqueza sentir isso. É humano. Todos nós temos um gatilho invisível que desperta a comparação. Às vezes é ver alguém tendo o que você ora há anos. Às vezes é ver uma pessoa que parece mais feliz, mais segura, mais próspera. E você pensa: será que Deus esqueceu de mim? Eu sei. Essa pergunta dói, mas deixa eu te lembrar. Deus não trabalha em comparação. Ele trabalha em processo. E o tempo dele não é um atraso, é um preparo. No fundo, a comparação é uma crise de fé. Porque ela diz: eu não confio que Deus sabe o que faz comigo. E quando você duvida disso, o coração começa a adoecer. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Isso é literal e espiritual. Quando você vive se comparando, o corpo sente. A alma fica cansada, o rosto pesa, o olhar perde brilho, porque você não está mais vivendo o hoje, você está tentando alcançar o amanhã dos outros. Mas presta atenção nisso, Deus não mede você pelos resultados, Ele mede pela fidelidade. E talvez o motivo de você ainda não ter o que o outro tem é porque Deus quer que você tenha paz primeiro. Porque o que vem sem paz vira peso. Sabe o que mais o inimigo quer? Que você duvide da sua história. Ele quer que você olhe para o que tem e ache pouco. Quer que você olhe para o espelho e não se reconheça mais. Quer que você viva tentando provar para o mundo algo que só Deus pode confirmar. Mas há algo que o diabo não consegue copiar. A autenticidade que vem do Espírito Santo. Ele pode imitar dons, talentos, aparência, mas nunca a essência, e é essa essência que o inimigo tenta apagar quando te faz viver em comparação. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o que acontece quando essa comparação cresce demais, o momento em que ela começa a roubar a sua alegria, a sua fé e até o seu relacionamento com Deus. Mas antes, se esse capítulo falou contigo, escreve aqui nos comentários: Senhor, me ensina a olhar para mim com os teus olhos. Porque esse é o primeiro passo para se libertar da comparação. Deixar de se enxergar pelo reflexo dos outros e voltar a se enxergar pela luz do Criador. Sabe o que é mais perigoso na comparação? É que no início ela parece inofensiva. Você só queria entender por que com o outro deu certo e comigo não. Mas aos poucos ela começa a ocupar espaço demais na mente. E o que era só curiosidade vira cobrança. O que era só uma observação vira autocrítica. E o que era só um pensamento vira prisão. A prisão da comparação é silenciosa. Não tem grades de ferro, mas tem grades de pensamentos. E essas grades são construídas com frases como: eu nunca vou ser como eles. Deus deve amar mais o outro do que a mim. Eu oro, mas nada muda. E é nessas frases que o inimigo sussurra mentiras disfarçadas de lógica. Porque ele sabe que, quando ele prende a sua mente, ele paralisa o seu propósito. Você já percebeu como é difícil celebrar alguém quando você está se sentindo em falta? É quase involuntário. Você vê alguém recebendo uma bênção e, em vez de se alegrar, sente um aperto. Não é inveja direta, menos é dor. A dor de quem não entende o próprio tempo. E é aí que a comparação se transforma em prisão emocional. Porque você começa a viver reagindo à vida dos outros e não construindo a sua. Você se mede por curtidas, por respostas, por olhares, por validações. E quando não recebe o que esperava, vem o vazio. Um vazio que nem o sucesso, nem o dinheiro, nem os elogios preenchem. Eu sei, é pesado reconhecer isso. Mas é libertador quando você entende que o inimigo não precisa destruir sua vida menos. Ele só precisa te distrair dela. E ele faz isso te comparando com aquilo que não é para ser o seu espelho. Fica comigo, porque o que vem agora
é forte. Toda vez que você se compara, você desvia a sua energia criativa para uma direção que não foi desenhada para você. Você deixa de regar o seu jardim para admirar o jardim do vizinho. E quando vai ver, o seu já está murcho. A comparação não rouba só a alegria menos, ela rouba a presença. Porque quem vive se comparando não vive o agora. Tá sempre no lá, no quando eu tiver, quando eu for, quando eu conseguir. E o agora, que é o único tempo onde Deus age, passa despercebido. A comparação é a causa invisível de muita ansiedade, porque ela te faz viver correndo atrás de algo que nunca vai bastar. Mesmo quando você conquista o que queria, já aparece outro padrão novo para você se medir. E assim, a alma nunca descansa. Você já sentiu isso? Essa sensação de estar cansado mesmo sem ter feito nada físico? É o peso de tentar sustentar uma identidade que não é sua. E o mais perigoso é que essa prisão começa a afetar o relacionamento com Deus, porque quando você se compara demais, você começa a duvidar do amor dele. Você pensa, será que Deus se esqueceu de mim? Mas o que você não vê é que enquanto você olha para o outro, Deus está moldando algo em você que o outro não suportaria carregar. Às vezes Deus te esconde para te proteger, às vezes Ele te atrasa para te alinhar, e às vezes Ele te silencia para te fortalecer. Mas se você vive se comparando, tudo isso parece injustiça. E é nesse ponto que muitos desistem. Param de orar, de crer, de servir, não porque não amam a Deus, mas porque se frustraram com o tempo dele. Você já esteve nesse lugar? De orar e sentir que nada muda. De olhar para o céu e pensar, será que sou eu o problema? E eu sei como dói quando a vida não acompanha o ritmo do coração. Mas essa dor também pode ser o início da cura, porque é nesse ponto que Deus te ensina que o valor não está no que você faz, está em quem você é nele. E é aqui que eu quero fazer um convite. Se esse vídeo já falou com você até aqui, se alguma parte dessa história parece a sua, escreve aqui nos comentários. Me ensina a parar de olhar para o lado. Escreve isso não para mim, mas para ele, para que cada palavra seja uma semente plantada na tua libertação. No próximo capítulo eu vou te mostrar o que acontece quando você troca a comparação pela confiança, menos quando finalmente você começa a se olhar pelos olhos de Deus e entende que o que Ele começou em você é único, é santo e tem o tempo perfeito para acontecer. Fica comigo. O que vem agora é cura. O que Deus ensina sobre o contentamento e a identidade em Cristo. Existe um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não vem de comparação, mas de contentamento. E o contentamento, diferente da conformidade, é saber descansar em Deus enquanto Ele ainda trabalha. Quando Paulo escreveu em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não estava dizendo que gostava das dificuldades. Ele estava dizendo, eu aprendi a confiar no Deus que está comigo nelas. E é isso que quebra a prisão da comparação menos a confiança no processo de Deus. Você não precisa mais correr atrás da aprovação dos outros quando entende que já é aprovado pelo céu. E quando o seu valor se ancora nisso, o olhar para o lado perde o poder de te ferir. Sabe o que é lindo? 2 Coríntios 10:12 diz, eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se uns com os outros, tornam-se insensatos. A Bíblia está dizendo, é falta de sabedoria medir a si mesmo pelos outros, porque o padrão de Deus para sua vida não é o padrão do mundo, é o padrão da graça. E a graça não compara, ela capacita. A graça não coloca você numa corrida com os outros, mas num caminho com Deus. E o que Ele tem para você ninguém pode viver no seu lugar. Faz sentido para você isso? Porque às vezes a gente diz eu quero o que o outro tem, mas não percebe que o que o outro tem também vem com um peso que você não foi chamado a carregar. Deus sabe o tempo exato para cada coisa florescer, e tentar forçar esse tempo é o mesmo que tentar abrir um botão de flor com a unha. Você até pode abrir, mas destrói o processo. O contentamento é uma das maiores formas de fé. É dizer, Deus, eu ainda não tenho, mas eu confio, eu ainda não entendo, mas eu descanso. Eu ainda não vi, mas eu continuo crendo. E é nessa confiança que a alma se cura. Porque o coração em paz, como diz Provérbios 14:30, dá vida ao corpo. Deus quer restaurar isso em você. A vida, a leveza, o olhar limpo de quem volta a se enxergar com amor. Agora vou te trazer um mini testemunho. E provavelmente você vai se identificar com ele. Uma vez uma mulher me contou algo que nunca esqueci. Ela disse, eu passava o dia inteiro me comparando com outras mães, com outras esposas, com outras mulheres na igreja. Eu achava que nunca seria suficiente. Um dia, chorando no banheiro, eu perguntei a Deus, por que o Senhor não me fez como elas? E o Espírito Santo respondeu no meu coração, porque eu te fiz como você. E é através de quem você é que eu quero alcançar outros. Naquele dia, ela me disse, algo dentro dela quebrou. Ela parou de pedir para Deus mudar o que Ele tinha criado e começou a agradecer pelo que Ele ainda estava moldando. E foi aí que a paz voltou.
Mas sabe o que mais cura? A gratidão é o antídoto da comparação, porque ela tira o foco do que falta e coloca no que já existe. Quando você agradece, o inimigo perde terreno. Ele não consegue trabalhar num coração que reconhece as bênçãos. Experimenta algo antes do dormir. Ao invés de pensar no que falta, agradece por 3 coisas que você tem hoje, por menores que sejam. Faz isso por alguns dias e voca vaiver, a alma começa a respirar de novo. E tem algo que eu preciso te lembrar, de irmão para irmão. Você não é o que o mundo mede. Você é o que Deus chamou. E Deus não te mede pelo que você tem, mas pelo que você carrega. O Espírito Santo dentro de você é o maior selo de valor que existe. A comparação quer te provar que você é menos, mas Deus quer te mostrar que você é escolhido. Enquanto o mundo diz seja melhor que o outro, Jesus diz seja fiel no pouco. Enquanto o mundo diz corra para alcançar, Jesus diz permaneça em mim, e eu farei você frutificar. Você entende como isso é libertador? Porque quando a sua identidade está em Cristo, o sucesso dos outros deixa de ser uma ameaça e passa a ser um testemunho de que Deus ainda está agindo. Você para de competir e começa a se alegrar. E quando o coração se alegra pelos outros, ele fica leve o suficiente para Deus também te abençoar. Fica comigo, porque o que vem no último capítulo é o fechamento dessa cura. Menos eu vou te mostrar como viver, na prática, livre da comparação. Com uma fé madura, uma autoestima curada e uma identidade sólida em Cristo. Mas antes, se essa palavra começou a te trazer paz, comenta aqui. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Deixa isso como uma declaração pública a menos, porque quando você afirma a verdade de Deus sobre você, o inferno perde o direito de te acusar com mentiras. Como viver livre da comparação e firmar sua identidade em Cristo? Sabe aquela mulher que eu te contei no capítulo anterior? Ela me disse uma coisa que marcou o meu coração. Ela falou: quando eu parei de tentar ser como as outras, eu finalmente comecei a ser quem Deus sempre quis que eu fosse. E talvez seja exatamente isso que Deus queira falar com você hoje. Porque a libertação da comparação não é um evento, é uma escolha diária. É quando todo dia você decide olhar para Deus antes de olhar para os outros. E é isso que muda tudo. Muita gente quer a paz que vem de Deus, mas continua alimentando a mente com a comparação do mundo. Querem descanso, mas passam horas se cobrando por não estarem onde os outros estão. E sabe o que é mais triste? É que Deus está dizendo: eu nunca te pedi para ser eles. Eu só te pedi para ser fiel onde você está. Então hoje, eu quero te mostrar, com muita simplicidade, como viver livre da comparação. Não com fórmulas, mas com prática, fé e consciência. Juan, olhe para Deus antes de olhar para os outros. Toda manhã, antes de abrir o celular, diga em voz baixa: Senhor, eu quero ver o meu dia pelos teus olhos. Isso reposiciona a sua alma, porque quando você começa o dia lembrando quem te criou, você não passa o resto do dia tentando provar quem é. 2. Transforme a inveja em intercessão. Quando alguém tiver algo que você desejava, ore por essa pessoa. Peça para Deus abençoar ainda mais. Sabe por quê? Porque o inferno não entende quando você se alegra com o sucesso dos outros, ele perde o controle. E Deus vê isso como maturidade espiritual. É assim que você fecha as brechas da comparação, com amor e oração. 3. Substitua a comparação por gratidão. Faz como aquela mulher. Em vez do dizer por que não eu, diga obrigado, Senhor, por quem eu sou. A gratidão real muda o ambiente espiritual ao seu redor. Porque quando você agradece, o Espírito Santo muda o foco do seu olhar, do que te falta porque já foi dado. E quando o foco muda, o coração descansa. Faz sentido para você isso? Talvez o que mais tem te cansado não é a vida em si, mas o peso de tentar caber num molde que Deus nunca te pediu para caber. E hoje Ele está te chamando para viver leve. Leve de verdade. Sem precisar provar nada para ninguém. Sem precisar competir para ser visto. Sem precisar forçar o tempo para ser abençoado. O tempo de Deus é perfeito. E o que Ele começou em você, Ele vai terminar menos, mas só quando você parar de se distrair com o que Ele começou nos outros. E talvez essa seja a oração que você precisa fazer hoje, Senhor. Me ensina a viver o meu tempo, não o tempo dos outros, diz isso agora. I vou catar não como quem repete uma frase bonita, mas como quem entrega um peso de anos. Porque a verdade é que Deus nunca te comparou com ninguém. Foi o mundo que te ensinou a se medir por padrões. Mas o céu mede diferente. No céu, grande é quem é fiel, não quem é famoso. E abençoado é quem permanece, não quem aparece. Sabe o que eu vejo no espírito enquanto falo isso? Pessoas sendo curadas de um cansaço que não sabiam de onde vinha. Era o peso da comparação. E o Espírito Santo está tirando isso agora, suavemente, como quem limpa os olhos de alguém que volta a enxergar. Então, se essa palavra falou contigo, escreve aqui nos comentários. Com fé e verdade, eu escolho viver livre. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive essa luta silenciosa,
menos talvez Deus queira começar a cura nele através de você. Porque no final, a verdadeira vitória não é ser o melhor. É ser inteiro, não é ser visto pelos homens. É ser aprovado por Deus. E quando você descobre quem você é nele, a comparação perde sentido. Porque quem vive em Cristo já viveu o suficiente para não precisar se medir por ninguém.